terceiro ano, como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Bom, hoje, na aula de artes, nós iremos trabalhar com aquele materialzinho que a tia pediu que vocês pegassem na escola, tá? Então, todo mundo que pegou o material, separa ele aí, aquela folha e as folhinhas coloridas, que vocês vão estar trabalhando arte abstrata com aquele material, tá? Vocês vão produzir um quadro na folha, tá? Utilizando aquelas folhas coloridas, fazendo um desenho abstrato. A tia vai botar algumas imagens de arte abstrata para vocês estarem tendo ideia do que vocês vão ter que fazer, tá? Ou aproveitando a ideia que a tia vai colocar aí das imagens, tá? Nós vamos trabalhar hoje arte abstrata, nós vamos ver a vida um pouco do Emanuel Araújo, que é um artista plástico, que pontuou algumas imagens, né, alguns quadros e algumas esculturas aí no seu livro de abstrato e figurativo, tá? Então hoje nós vamos trabalhar o abstrato em si. Vocês vão fazer uma atividade individual e essa atividade individual é um trabalho de artes, por isso é importante pegar os materiais na escola. Todas as vezes que a tia fala que tem que pegar material na escola, é porque eles vão ser usados para ser pontuados, tá ok? Então não deixem de pegá-los, tá? Todas as vezes que tiver algum material voltado para artes, vocês têm que ir na escola buscar, porque sempre aparece no seu livro que é trabalho individual, ou seja, um trabalho que vale ponto. Então, vocês estejam pegando esses materiais, tá? A tia botou a foto do material na terça-feira, colocou o recadinho na terça, para vocês estarem adiantando e indo buscar na escola. Hoje nós vamos utilizá-los. Também vamos utilizar o livro de matemática e o Aprender a Ser, tá? Então, vamos começar primeiro com matemática. Peguem o seu livro, separem que a tia já vai falar as páginas e deixe o materialzinho de arte separado também, que vocês vão ver imagens lindas, que eu tenho certeza que vocês vão caprichar também na de vocês, tá bom? Peguem lá o livro de matemática que a tia tá esperando. Ah, e quem vai dar explicação na aula de hoje não é a tia Miriam, hein? É a minha amiga tia Ingrid, do terceiro ano da manhã. Então preste atenção na minha amiga tia Ingrid, tá legal? Que ela vai explicar para você todas as atividades do dia de hoje. Fique ligada nas dicas da tia Ingrid, tá? Corre lá e pega seu material. Bom, no livro, na página 34, como a tia falou, nós vamos falar sobre estratégias de cálculo, tá? Continuamos na multiplicação, que é para vocês ficarem feras, craques na multiplicação, tá? Então vamos lá. Multiplicação sem arregrupamento. Melissa foi viajar, tirou muitas fotos e agora vai organizá-las em um álbum, tá? Ó, aqui tá a Melissa. Aqui estão as fotografias que ela tirou. Em cada página do álbum cabem 4 fotos. Se um álbum possui 12 páginas, quantas fotos cabem nele? Veja as duas maneiras utilizadas por Melissa para calcular 12 vezes 4. Então, a primeira forma é essa daqui que ela resolveu, tá? Primeiro, o que ela fez? Ela colocou 10 mais 2, que se a gente somar, né, 10 mais 2 dá o quê? 12, tá? Mas aqui no caso ela desconstruiu o número 12, formando ele novamente, tá? Desconstruído, fez o quê? A multiplicação. Agora vai multiplicar um número por vez. Primeiro, 4 vezes o 2, que dá quanto? Coloquem o resultado aqui embaixo. E depois, 4 vezes o 10. Quanto que dá 4 vezes o 10? Resultado aqui embaixo. E depois vocês vão fazer o quê? Somar esses dois valores aqui e colocar o resultado aqui embaixo, tá? Primeiro, ela decompôs o número 12, tá? Em dezenas e unidades. Vocês lembram, né? Dezena, unidade, ainda tá lembrado? Então, ó, a casa da dezena e a casa da unidade,
tá? Então a tia falou desconstruiu, mas decompôs, que quer dizer a mesma coisa, tá? Então aqui ele decompôs o número 12. Depois, multiplicou as dezenas e as unidades por 4, que foi o que a tia explicou aqui, tá? Como ela decompôs e depois ela multiplicou cada numeração, certo? E então adicionou os resultados encontrados. O resultado, ela somou e deu um único resultado aqui. Segundo, cálculo com algarismo usual. Então ela colocou aqui representando dezena e unidade, tá? Aqui, diferente do primeiro, ela não decompôs o número, ela apenas separou pela sua classe, tá? Classe de ordem da dezena e a classe de ordem da unidade. E depois fez a multiplicação. 4 vezes o 2, 4 vezes 1, tá? Melissa calculou 4 vezes 2 unidades e obteve 8 unidades. Em seguida, calculou 4 vezes uma dezena, que é igual a 4 dezenas, tá? Que vocês vão descobrir quanto que é essa 4 dezenas. For fazendo a multiplicação aqui, tá? Aqui ele já deu o resultado para vocês e aqui ela tem a respostinha. Nesse álbum cabem tantas fotos. Quantas fotos cabem nesse álbum de acordo com o resultado aqui embaixo, tá? Página 35. Denis vende salgados. Ele ganha R$221 por semana. Com base nessa informação, faça o que se pede. Estime quanto Denis ganha em 4 semanas de trabalho, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a multiplicação do número de semanas pelo valor que ele ganha, tá? Depois, calcule quanto Denis ganha em 4 semanas de trabalho, ok? Aqui é a estimativa, é aquele aproximado que vocês vão colocar. E aqui vocês vão fazer o cálculo, tá? Que mesmo já tá falando, ó, calcule. Então, aqui vocês vão fazer o cálculo dessa multiplicação, certo? Denis ganha tantos reais em 4 semanas de trabalho. Então, o resultado que der na continha que vocês vão fazer, vocês coloquem o resultado aqui embaixo, tá? Depois, Heitor comprou 3 dúzias de ovos. Quantos ovos ele comprou? Vocês lembram quanto que é uma dúzia de ovos? Quanto que é uma dúzia de ovos? Então, vocês vão pegar esse valor de uma dúzia de ovos e vocês vão multiplicar pela quantidade que ele comprou, certo? Fez o cálculo, fez a multiplicação, coloquem o resultado aqui. Heitor comprou tantos ovos. Depois, calcule o resultado das multiplicações. Então, aqui, ó, já está falando calcule. Então, vocês vão aqui fazer o cálculozinho de cada multiplicação dessa, certo? Para obter o resultado de cada multiplicação, tá? Página 36. Nice e 2 amigas foram ao cinema. Observe a ilustração e calcule quanto elas gastaram ao todo com os ingressos, tá? Nós temos o valor do ingresso, que custa R$13, e nós temos quantas meninas aqui? Então, vocês vão calcular, tá? Vocês vão fazer a multiplicação do valor do ingresso pelo número das meninas que estão aqui para entrar no cinema, tá? Elas gastaram tantos reais ao todo com os ingressos. Calcule o resultado das multiplicações. Então, nós temos aqui, ó, 4 vezes 21, que já está armado aqui embaixo, 3 vezes 321, 2 vezes 432. Percebam que cada número desse aqui, ó, eles estão com a sua classe de ordem,
tá? Unidade, dezena, centena, unidade e dezena, vocês perceberam, né? Então, aí vocês vão fazer agora a multiplicação. 4 vezes 1, 4 vezes o 2 e colocar o resultado. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Depois, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Resultado aqui embaixo, certo? Samuel comprou 12 pares de meia. Quantos reais ele gastou ao todo com as meias? Então aqui, ó, nós temos a promoção. A promoção são 4 pares de meia por R$22. Mas ele quer quanto? Ele quer 12 pares. Então, quanto vai ser necessário? Quantos pares, quantos grupos, tá, de meia que dá 12 pares? Aí vocês vão pegar esse valor, tá? Esse grupozinho que vocês vão formar para dar 12, vão fazer a multiplicação e vai colocar o resultado. Ele gastou tantos reais ao todo com as meias, certo? Bom, matemática finalizamos por aqui. Como é cálculo, façam com atenção, certo? Prestem bem atenção no que vocês estão fazendo. Terminando, vamos agora para artes. Bom, e em artes, na página 14, leia as imagens. Os artistas contemporâneos Tomi Otaki e Emanuel Araújo criaram obras com características abstratas. Nós já estudamos sobre a arte abstrata, vocês estão lembrados? Então, aqui está uma obra, tá? Ó, essa obra sem título, de 1979, é de Tomi Otaki. Óleo sobre tela, o tamanho da tela é 101 por 101 centímetros, coleção particular, tá? Contemporâneo, o que significa contemporâneo? Refere-se ao tempo atual que pertence nossa época, tá? Então aqui, ó, foi de 1979, tá? Então contemporâneo está se referindo a essa época aqui, tá? Depois na próxima página, na página 15, nós temos mais uma obra aqui, tá? Esse aqui é o quadro O Círculo e o Disco Fragmentado. Essa obra é de 1994, de Manuel Araújo. Aço portenho oxidado. O tamanho dessa arte é 241 por 92 centímetros, tá? Essa arte se encontra no Museu da Arte Contemporânea, em São Paulo, tá? Depois, de qual obra você mais gostou? Por quê? Então, das duas obras apresentadas, de qual vocês gostaram mais e o porquê que vocês gostaram delas? Depois, leia as frases e assinale a que tem relação com a obra sem título 1979 do artista Tomi Otaki, ou seja, da primeira obra que nós vimos, tá? Quais são aí as relações de acordo com as frases abaixo? Na arte, o uso das tonalidades do azul, presença de forma geométrica, figura de uma girafa, harmonia de cores. Então, de acordo com a primeira obra, tá, de Tomi Otaki, qual dessas frases aqui tem relação à primeira obra? Aí vocês vão marcar um xizinho na frase correspondente à primeira obra, tá? Depois, em relação à escultura, o quadrado, o círculo e o disco fragmentado de Emanuel Araújo, o que é possível perceber? Uso do marrom, cor terrosa. Nós também já estudamos isso, vocês lembram das cores quentes e cores frias? Contorno de um elefante, formas geométricas, utilização de ferro. Então, de acordo com a segunda obra, qual dessas 4 frases aqui tem relação com a obra o quadrado, o círculo e o disco fragmentado, tá?
mesma coisa, vocês vão marcar um X naquela frase que tem relação com a obra. 16. Conheça o artista. Emanuel Araújo nasceu em 1940 em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. O escultor, desenhista, pintor e cenógrafo, além de curador e diretor de espaços culturais, atualmente dirige o Museu Afro-Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Então, esse daqui, que é o artista Emanuel Araújo, tá? Estamos aí conhecendo ele, certo? E a palavrinha curador quer dizer o quê? Pessoa responsável por selecionar as obras que farão parte de uma exposição de arte, tá? Então, isso que quer dizer a palavrinha curador. E esse que é aí o artista Emanuel Araújo. Eu sou artista plástico de origem, né? E aí eu fui gravador e escultor, e sou escultor, né? Basicamente a gravura um pouco foi abandonada. E também sou museólogo. Eu dirigi a Pinacoteca por 10 anos, agora eu dirijo o Museu Afro-Brasil, que eu criei com minha coleção, o acervo foi eu que doei, e trabalho no meu ateliê. As gravuras eram figurativas. Eu comecei fazendo uma gravura preto e branco, depois a gravura foi evoluindo, foi passando para cor, depois incluí algumas imagens da cultura europeia. Depois a gravura passou por uma coisa mais ou menos erótica. Aí entrou para a abstração geométrica, que tinha uma certa influência africana ou afro-brasileira, inspirada até na arquitetura baiana. É muito engraçado que a gente não percebe que a gravura, ela em princípio tem 3 dimensões. Ela vira 2 dimensões quando ela é impressa no papel. E a partir desse princípio, eu comecei a fazer um tipo de gravura com essa ideia de 3 dimensões, chamadas gravuras de Armar, da década de 70. Daí foi uma passagem natural para a escultura, porque eu já fazia painéis em concreto e fazia obras ligadas com a questão de arquitetura, sobretudo em Salvador, na Bahia. Primeiro foram os painéis, né, de concreto. E alguns painéis muito grandes, de 13, 14 metros. Depois eu fiz um grande painel na creche do Itamaraty, em Brasília, que juntava concreto, xaxim, que é uma espécie de esponja natural, e água. Quando batia a água, aí ela umedecia esse xaxim e aí nascia plantas, coisas que estavam inseridas nessa esponja. Depois eu comecei a fazer esculturas, e aí tem esculturas em São Paulo, como está lá no Parque Ibirapuera, que era aranha, bem antes da Louise Bourgeois. Em esculturas de pequeno porte, como 2 metros e tal, eu trabalhava diretamente na metalúrgica. Algumas vezes eu fazia uma maquete e aí acompanhava um pouco a maquete, mas a maquete, ela nunca te deixa inteiramente à vontade. De uma certa forma, tem uma coisa visceral ali na escultura geométrica, ela não é só uma geometria matemática, ela é uma geometria visceral, mais gestual, vamos dizer assim. As cores eu fazia muita coisa, eu fiz durante um tempo e faço ainda um pouco, umas coisas com pretos, vermelhos, uma coisa do ponto e do contraponto, o ponto é preto, mas o contraponto é vermelho, dependendo também de como se harmoniza essa arquitetura. E depois eu comecei a fazer só coisas brancas, porque eu estava muito mais interessado na luz que esses planos produziam. Então, esse aqui é uma obra que eu acabei de desenhar. Aí eu sempre marco, por exemplo, aqui, olha, por exemplo, baixo e alto. Aqui eu vou fazer alto e aqui eu vou fazer baixo. Então vai dar uma coisa assim. Aí eu vou ter que repetir o baixo aqui, o alto aqui. Então eu vou ter sempre nessa direção a luz. E vou fazer com que essa luz se inverta aqui. Por exemplo, vai ter o baixo aqui, vai ter o alto aqui. Ela se desencontra, ela vai assim, depois aqui fica assim. E assim vai a obra toda. Às vezes também eu saio dessa coisa reta e vou para essas coisas curvas, né? Essa é uma série que eu fiz que tem curvas e que tem retas. E que tem vazados, que ela faz um jogo entre a verticalidade
E novamente a questão curva, que é um pouco de influência barroca, né? Eu sou baiano, então às vezes também eu uso madeira natural. Esse é um ipê roxo. Essa série que eu fiz agora também, que são os biombos, que são de pinho de riga e ipê roxo. Esses daqui tem cor e tem novamente essas linhas, que também é uma outra tentativa de juntar essas linhas com essas formas fechadas. Esse é o Gonçalo, ele é minha mão direita e esquerda. Para poder criar a coisa que eu gosto, é que essas obras são sultadas. Sultar quer dizer você chegar a um sultamento entre essa lâmina afiada e o ângulo em que ele vai fechar com esse sultamento que tem aqui também, entendeu? Tem as esculturas que são mesmo, não são de parede, não são relevos, elas são totalmente tridimensionais, né? Algumas são pretas, verdes, brancas. Essa é uma série que eu fiz mais coloridas. Então, é isto. O trabalho de um escultor. Tem uma série que eu fiz há 3 anos atrás, que era uma tentativa de juntar a geometria a um procedimento religioso, vamos dizer assim. Religioso da questão da religiosidade da Bahia Iorubá, dos santos, dos orixás africanos. Mas não tem uma inspiração assim, é muito mais uma junção de planos, de recortes, de vazados, de luzes que se repetem nessas formas. Materialzinho com aquela folha que vocês pegaram lá na escola, vocês vão criar a arte de vocês, tá? O que vocês vão precisar? Material: folha, papéis coloridos de diversos tipos, tesoura com pontas arredondadas, cola e régua. Esses são os materiais que vocês irão utilizar. Como fazer? Vocês vão desenhar e recortar formas geométricas variadas nos papéis coloridos. Ou seja, vocês vão desenhar círculo, quadrado, retângulo, triângulo, deixa eu ver mais o que, pirâmide, estrela, enfim. O que vocês acharem, tá? Aquela figura geométrica que vocês quiserem, vocês vão desenhar e depois vão recortar essas figuras geométricas nos papéis coloridos e vão reservar. Depois, reveja as obras abstratas apresentadas neste tema e perceba o que faz você gostar mais ou menos de determinada obra. Terceiro, explore diversas formas de composição com as figuras recortadas sobre a folha de papel câncer. Atente-se para as linhas, as formas e as cores. Procure harmonizar todos esses elementos visuais. Após estudar esses em detalhes as possibilidades de decidir por uma composição, inicie a colagem dos recortes. Caso seja necessário, recorte mais figuras, tá? Depois, crie uma placa de identificação da obra, reproduzindo as plaquetas encontradas em galerias e museus de arte, informando o artista e o ano de criação, tá? Ou seja, vocês vão fazer as figuras geométricas, vocês vão recortá-las, vão deixá-las num cantinho. Depois, vocês vão pegar... cadê aqui? Vocês vão formar, tá, um desenho, uma tela. Vão colocar as formas geométricas do jeito que vocês acham que elas devem ficar. Quando vocês acharem que já está ali, não, tá bom, tá perfeito essa criação, vocês vão colar, tá? Mas antes de colar, vamos colocar assim um rascunho, tá? Do que vocês estão pensando em fazer. Depois que tiver do jeito que vocês querem, aí sim vocês vão começar a fazer a colagem dessa obra, certo? A tia vai mostrar para vocês aqui
alguns exemplos que vocês podem se basear, tá? Para vocês criarem a obra de vocês. Depois, vocês vão colocar a identificação, uma plaquinha igual tem naquelas obras, do ano que foi feito, o artista que fez, que no caso é você, certo? O nome da obra, dê um nome para sua obra, ok? Tudo bonitinho, como você é o artista da vez agora é você, ok? Então a tia agora vai mostrar para vocês alguns exemplos que vocês podem estar pegando ideias, tá? Para vocês fazerem a obra de vocês. Bom, aqui tem uma, tá? E vocês podem observar que aí tem várias coisas, olha, tem forma geométrica, linhas, tá? Ondulações, enfim, tem uma infinita coisas aí para vocês estarem criando a obra de vocês, tá? Esse aí é o primeiro, a tia vai mostrar agora mais um, aqui outro, ó, como vocês podem ver, tá? Também com formas geométricas, quadrado, retângulo, tá? Ó, podem perceber aí, cores, né? Bastante colorido. Aqui mais um, tá? Também, ó, com cores bem fortes, certo? E agora, tá? A tia vai colocar mais alguns para vocês verem. E depois nós vamos para o livro Aprender a Ser, tá? Então vejam aí mais alguns exemplos de artes e depois vamos para Aprender a Ser. Bem, aqui no livro Aprender a Ser, tá vendo essa imagem aí bonita, né, dos paraquedistas aí, todos unidos, trabalhando em equipe, né? E aí, vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês, com o entendimento de vocês, o que significa trabalhar em equipe, tá? O que vocês entendem por trabalhar em equipe. Então, aqui onde está esse espaço, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que é trabalhar em equipe. Depois, anote 4 situações em que você trabalhou em equipe. Vocês podem até voltar lá, né, quando nós vamos ainda em sala de aula, alguns trabalhinhos realizados em sala em que vocês tiveram que trabalhar em equipe, em grupo, com alguns colegas, tá? Nós tivemos aí a máscara de carnaval, nós tivemos os animais em extinção, tivemos
as emoções. Lembra que vocês fizeram algumas caretas, que a tia morreu de rir. Tivemos um exercício do livro, lembra que era de calcular, que eu juntei uns grupinhos para vocês fazerem os cálculos juntos. Então, é só vocês lembrarem situações que vivemos na sala de aula, tá? Recordar um pouquinho essas situações e aí vocês podem fazer anotações de como foi o seu trabalho em grupo, tá? Agora, aqui nessa página, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar juntos um marciano. Tia, como assim, tia, trabalharmos juntos? Vocês vão chamar a família, tá? Para vocês criarem um marciano. Cada um do membro da família de vocês vai ser a sua equipe, vai ser o seu grupo, tá? E cada um vai desenhar uma parte do marciano. Um vai fazer um braço, o outro vai fazer o outro braço, o outro uma perna, o outro outra perna. Um vai fazer o corpo e o outro vai fazer a cabeça, tá? Então, cada membro da sua equipe, cada um vai desenhar uma parte do corpo, tá? E depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar essas partes do corpo para ver o resultado que vai dar, ok? Ó, tá aqui, ó. Cada grupo desenhará uma parte do marciano. A cabeça, o corpo, os braços e as pernas. Quando todas as partes estiverem terminadas, junte tudo e tire uma fotografia do marciano. E não esqueçam, por favor, de enviar para a tia, que a tia quer ver o resultado desse trabalho de vocês em equipe, ok? Equipe e família junto, unidos, certo? Então vamos lá. Como você se sentiu durante a atividade anterior? Aí vocês vão descrever aqui como foi que vocês se sentiram aí junto com a família de vocês, desenhando cada um membro da família e depois de juntar os membros do marciano, o resultado que deu, tá? Então façam as anotações de vocês aqui embaixo, tá? E aqui embaixo, nesse espaço que vocês têm aqui, vocês vão colar o marciano de vocês, tá? Não esqueçam de tirar fotinho e enviar para a tia essa atividade do marciano, tá? E da obra de vocês, meus artistas, certo? Não esqueçam de tirar fotinho e enviar para a tia poder ver o resultado aí do trabalhinho de vocês, ok? Bom, finalizamos por aqui, certo? Façam com calma, com atenção, se divirtam fazendo as atividades, certo? E encerramos por aqui.